que os irmãos gostam tanto do livro de Salmos? Eu vejo assim, o Salmo como um livro assim, de exortação, né, de autoestima, né, de oração, de estar mais perto de Deus. Ali tem passagens também que Davi ele exorta muito em falar e estar perto do Senhor, pedir perdão, dar mais, como se diz, dar força para caminhar, elevar os olhos para o alto. É confiança, um salmo de confiança, e é um salmo que ele ensina muito a gente buscar a palavra, né? Nos ensina sobre, né, a importância da palavra de Deus para nossas vidas do dia a dia, né? Exato. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Porque a gente lê tantos salmos, por que o povo gosta tanto de ler os salmos? Por que ele é tão diferente dos outros? E que isso atrai as pessoas? Você vê, na maioria das leituras responsivas, a maioria delas é um salmo. Por quê? Por que o pessoal gosta tanto dos salmos? Não é fácil de entender também. Vocês acham que um salmo é mais fácil de entender? Aí que eu já inverto a posição. Parece que é fácil, mas não é não, tá? A gente vai entender que algumas coisas os irmãos vão aprender bastante hoje. Então, a facilidade. Mas o que? O que tem de diferente nos salmos? Que é bem notório dos outros livros? Ele tem muito mais, ele tem louvores, oração. Isso, exatamente. Então, a estrutura, o gênero literário dos salmos, que é a estrutura que os versículos são construídos, é completamente diferente, porque a gente está falando, não são cartas, não são narrativas, histórias, está falando de poemas, poesia, música, orações, tá? A gente está falando desse tipo de texto, e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de texto, que a forma de a gente interpretar é diferente, tá? Que a gente vai aprender aqui hoje. Eu quero ensinar para os irmãos, aqui que eu queria chegar no livro de Salmos. A gente tem aqui uma coletânea de várias músicas, poemas e orações, tá? E isso atrai, a forma, a estrutura que esses salmos são construídos, isso atrai as pessoas. A gente já vai entender o porquê, qual é a mágica que tem aqui por detrás dos salmos, que faz as pessoas gostarem tanto, tá? Então vamos lá, com respeito à construção aqui do livro de Salmos, que eu perguntei no comecinho, a gente precisa entender algumas coisas aqui com respeito ao contexto de Salmos, tá? Primeiramente, aqui, quantos autores a gente tem nos Salmos? Quem são os autores de Salmos que os irmãos conhecem? É Davi, né? Davi. Sabe? Aí tem outros. Salomão. Quais são os outros? Asaf. Quem mais? Tem mais? O pessoal lembra que Salmos é só de Davi. Alguns acham que Davi escreveu todos os 150 salmos. Não, tá? Tem vários autores aqui. Então já falaram 3, que são os mais famosos, mas tem outros, tá? Ninguém mais sabe? 1, 2, 3. Então vamos lá. Aqui no livro de Salmos, a gente tem assim, autores conhecidos, tá? Porque tem autores que não são conhecidos também. Pelo menos 7, tá? Autores. Não é só Davi e Salomão, tá? A gente tem 7 autores, tirando os desconhecidos também, que não são de autorias desses 7. Então, os mais famosos, que também a pessoa que escreveu mais salmos, claro que foi Davi, tá? Então, o rei Davi, ele escreveu aí 73 salmos dos 150 que a gente tem, tá? 73 é de autoria do rei Davi, tá? Por isso que o pessoal acha que todos os salmos é de Davi, porque ele escreveu quase a maioria deles, tá? 73 foi livros, né? Foi de Davi, foi ele que escreveu, tá bom?
Aí, seguindo a sequência, 12 salmos é de Asaf, tá? Aí eu sei que eu tenho que explicar para os irmãos sabem quem foi Asaf? Salmo de Asaf? Não? Asaf, ele era músico de Davi, tá? Ele servia no templo, ele era músico aí do rei Davi. E como a gente está falando aqui de músicas e poemas aqui de salmos, ele é uma das pessoas perfeitas para criar esses salmos, tá? Então Asaf, ele Davi é 76? 73. E de Asaf? Asaf, foram 12. Ele diminuiu bastante o número. A gente tem 12 salmos de Asaf, bom? Seria algum dos salmos 50, o salmo 73, 83 também são de Asaf. Asaf escreve como, né? É A-S-A-F-E. Asaf. Asaf. Isso. Escreveu 12 livros, né? Isso. E A ele gente é tem os salmos músico de Davi. de Davi, tá? No tempo. Então, eles são chamados de salmos de Asaf. Os de Davi vai ser chamado de salmos davídicos também, tá? Alguns deles. Aí, os outros autores, que a gente tem 11 pertencentes a eles, a gente dá a autoria aos filhos de Corá. Tá? Quem eram esses filhos de Corá? Eles eram também músicos que serviam no templo ali na época de Davi e Salomão, tá? Não é aquele Corá lá do povo hebreu lá no deserto, tá? Lá da descendente da rebelião. É um Corá que servia no templo, tá? Os filhos dele, tá? Que eles também escreveram alguns salmos, precisamente aí na média de uns 11 salmos, tá? É de autoria deles. Você vê que também era um músico, você vê que você está falando de pessoas que tinham ali aptidão à música, tá? Aí agora vamos lá. O próximo autor aqui é Salomão, que os irmãos sabem, só que Salomão só escreveu 2 salmos, tá? Dos 150. Então, um número extremamente pequeno, comparado com Davi, tá? Então, foram só 2, foram o Salmo 72 e o 127. São de autoria de Salomão. E o 127. Vamos lá. O próximo autor, que só escreveu um salmos, que é o Salmo 90. Quem os irmãos acham que foi? É um personagem conhecido. Só escreveu o Salmo 90. E é o mais antigo de todos. O Salmo 90 foi o primeiro salmo a ser escrito. Conhecido, mas ele era músico? Moisés. Estava o Abraão, que é meu tipo. Adão. Foi. É mais antigo ainda. Não, Aí ele era músico? Não, nem todos é músico aqui que escreve, né? Não. A gente tem aqui Moisés, tá? Escreveu o primeiro salmo, os salmos 90, tá? Os salmos mais antigos, tá bom? Ele escreveu 90, mas já tem sido escrito os outros, não? Não, o tá. salmo é que foi assim, misturado, né? Depois foi pondo 2, 3. Vou explicar essas questões para os irmãos, tá? Não está em ordem cronológica os salmos, tá? Ah, não, ele escreveu. Ah, eu coloquei 90 aqui, mas é uns. Ele escreveu uns salmos, que é os salmos 90. Uns salmos. Não, 90. Isso. Tá? Aí os outros autores, a gente tem mais 2 aqui, que é Emã e Etan, tá? Eu sei que os irmãos não conhecem quem são Emã e Etan, mas também eles eram músicos no templo.
Eman e Etan. H também? Não, o Etan é sem H. Ele diz que cada um escreveu alguns salmos, tá? Também. E eles eram músicos, tá? Também ali serviam no templo na época dos reis. Então aqui, o Eman escreveu o Salmo 88 e o Etan escreveu os Salmos 89, tá? Emã escreveu qual? 88. E o Eitan, 89. 89. Era um músico. Isso. Bom. E os outros salmos, que a gente tem aí em média de 49 salmos ainda restante, foram de autoria aí que não se sabe quem escreveu, são anônimos, tá? Outros, né? Existiram outros além desses. Então, olha quantos autores a gente tem. Aí. Não é só Davi e Salomão, tá? A gente viu aqui vários. 49 salmos. 49 são de autores conhecidos. Isso. Né? Certo? Vocês anotaram aí? Então, essa é a primeira parte aqui que eu queria trazer para os irmãos a informação sobre os autores, tá? Que a gente tem diversos autores aqui no livro de Salmos, só que tem mais coisa aqui para a gente falar um pouquinho, curiosidade também aqui do livro de Salmos. Os irmãos sabem quanto tempo levou para o Salmo ser construído? Foi bastante tempo, tá? A gente pega lá, se Moisés escreveu o primeiro, que foi o Salmo 90, Moisés viveu bastante tempo antes de Cristo, tá? Muitos anos antes de Cristo. Então a gente está falando de um livro extremamente antigo, tá? Um livro extremamente antigo. E de quantos anos mais ou menos a gente está falando aqui? Tá? 200? Muito mais, né? Muito mais. 200 antes de Cristo. A gente está falando aqui de 1500 anos, tá? 1500 anos para todos esses salmos serem escritos. A gente está falando desde Moisés até Esdras, tá? Até 1500 anos. 1500 anos. A gente está falando de Moisés, então, de uma época de Moisés até Esdras. O foco aqui é o retorno do povo da Babilônia, tá? Então, o Salmos, ele vai abranger aqui vários períodos do povo, tá? Cada salmo aqui vai ter um foco em um período específico, tá bom? Pode. Certo? Então aqui seria 1500 anos antes de Cristo. Sim, antes de Cristo, eu estou falando aqui, o livro de Salmos, ele demorou 1500 anos para ele ser escrito, para todos os autores escreverem dos seus salmos, tá? Foram em 1500 anos. Aí, o que mais tem aqui de curiosidade? Não sei, dependendo da Bíblia que os irmãos têm, eu sei que tem Bíblias mais simples, Bíblias um pouquinho mais, que tem mais informação, mas eu não sei se a Bíblia dos irmãos tem, os irmãos vão perceber que ali no Salmos 1, antes do título ali do Salmos 1, geralmente as Bíblias, elas separam os salmos em livros, tá? Então não sei se vai estar escrito algo como primeiro livro aí na Bíblia dos irmãos, ali em cima do Salmos 1. Não é todas que tem, mas algumas vão ter essa informação, tá? Antes do Salmos 1 você vai ter escrito ali primeiro livro, tá? Por que essa informação? Na sua Bíblia não tem? Por que a Bíblia traz essa informação? Porque os Salmos, dentro da estrutura dele, ele também está subdividido em 5 livros, tá? Então, Aqui no meu está aqui, ó, primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, né? isso, é isso. E o segundo livro, 2, de 42 a 72. É isso aí, né? Isso é isso que eu estou falando. Então, ele está subdividido em 5 livros. Então,
na nossa Bíblia a gente tem os 5 livros juntos, tá? Mas os salmos não são todos esses juntos, eles são livros separados com foco em temas específicos, tá? Entendeu? Então o que eu estou querendo dizer para os irmãos? O primeiro livro de Salmos, tá? Ele vai, como a irmã falou, do 1 ao 41, tá? Do Salmos 1 até os Salmos 41, a gente tem o primeiro livro de Salmos. E o que caracteriza o fim de um livro? Sempre no fim de um livro, de uma coletânea de Salmos, o último versículo ali do Salmos 41, se os irmãos perceberem, vocês vão perceber que tem um elogio a Deus, tá? Vamos dizer dessa forma, é um elogio a Deus, que marca a conclusão daquele livro. Sim. E aí o próximo Salmos é o início de um outro livro, tá? De uma nova coletânea de poemas. Então pense em Salmos como coletânea mesmo, onde eu tenho ali a primeira edição, falando nos dias de hoje, aí tem a segunda edição, o livro, a terceira, que traz poemas diferentes, tá? Então o primeiro vai do 1 ao 41, que a maioria desse primeiro livro é de autoria de Davi, tá? A maioria dos poemas de Davi está aqui nesse primeiro livro. Aí depois a gente tem aí do Salmos 42 até o 72 o segundo livro. O segundo livro. Tá? Do 42 ao 72 o segundo livro, que alguns são de Davi. Aqui vai entrar os Salmos de Asaf também. Tá? Ele está aqui, né? Ó, entre os 12, né? Isso. Aí entrevista. É isso que eu ia perguntar, como é que você sabe qual foi o livro desses outros que escreveu também? Tipo assim, esses filhos de Corá, que foi 11. Como é que a gente vai saber que foi os filhos de Corá? Sim, aqui no final tem assim, alguma coisa que fala sobre eles? Assim, o pessoal que estuda, né, que se preocupam em obter essas informações para fazer essa categorização que a gente faz. O que vai dar indícios? A época que o tema que esse salmo está falando, a época ali, o tema que ele está abrangindo, vai dar indícios, né? Junto, claro, com informações de fora também que a gente tem dessas pessoas, aí faz essa conexão, a gente sabe que foi dessa pessoa, e também a própria Bíblia vai dizer, não nos Salmos, mas em outros livros, você tem menções de que essas pessoas escreveram esses salmos, tá? Aí fica mais preciso que foi eles mesmos que escreveram, tá? Aí vamos lá. Então eu parei aqui no segundo livro, que é do 42 ao 72. Do 73 até o 89, a gente tem o terceiro livro, a terceira edição de Salmos, tá? Aí do 90 até o 106, o quarto livro de Salmos. E do 107 até o 150, o quinto livro de Salmos. Então são 5 livros que a gente está falando aqui, não é um só, são 5. Na nossa Bíblia, os 5 estão juntos aqui, mas são 5 separadinhos. Sim. Tá? Então aqui essa informação é bem interessante, que acho que quase ninguém sabia. Tá? Se a Bíblia não traz essa informação, quase ninguém sabia disso. Então são 5 livros. E por que são 5 livros? Porque ele espelha o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia tem total relação com cada livro de Salmos, aqui os temas abordados. O meu aqui tem explicado. Isso. Que nem a autoria, né? Sim. O primeiro livro, a maioria é de Davi. Exato. O segundo livro, a maioria é de Davi e dos filhos de Corá. Exato. E o terceiro livro, a maioria é de Asaf. E o quarto livro, a maioria é Anônimos. E os outros também. Aí o último tem a maioria de Davi ou Anônimos também. Exato. E você vê aí que os autores, eles não escreveram só em um livro. Os que escreveram bastante, está separado entre os livros. Porque os livros abordam temas, tá? O foco, eles estão categorizados em temas específicos. Por isso que não está na ordem, tá? Não é que o Salmos 1 é o Salmos 1 porque foi o primeiro a ser escrito. É porque
aqui curiosidade para os irmãos, os Salmos 1 e os Salmos 2 é a introdução do livro de Salmos, dessas coletâneas, tá? É uma introdução, que até que a gente vai estudar hoje o Salmos 1 também, tá? Depois que a gente aprender aqui, eles são uma introdução. Aí, na verdade, o primeiro livro ele vai começar necessariamente dos Salmos 3 em diante, tá? O 1 e o 2 é a introdução, somente. E aí ele vai até os 150, tá? Então tem bastante coisa. Esse livro de Salmos aqui, essas coletâneas de livros, na verdade, são como se fosse a nossa harpa hoje, para o povo hebreu, tá? É o inário deles, tá? Era o inário deles, esses salmos aqui, tá bom? Porque eu acredito que todo mundo sabe que os salmos eles são feitos para ser cantados. Sim. Os autores eram músicos, são poemas e músicas feitas para serem cantadas. Muitos desses salmos eram cantados, tá? Certo? Vocês não conseguiram entender essa parte aqui do contexto de salmos? Entenderam? Então vamos lá. Vamos para a próxima parte aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Apesar de a gente ter esses vários salmos, eles também têm características específicas, cada salmo. Nem todos os salmos são poemas, nem todos são músicas também, tá? Tem diferença entre eles. E quais são os tipos de salmos que a gente vai encontrar aqui? O primeiro deles são os salmos que a gente chama de salmos de louvor, tá? O que seriam os salmos de louvor? São aqueles salmos que eles expressam adoração a Deus, que necessariamente seriam salmos que são músicas para ser cantado, tá? A gente chama de salmos de louvor, são as músicas, tem bastantes aqui. Bom, por exemplo, Salmos 8, seria um exemplo, 19, o Salmo 100 também seria exemplo desses salmos que são hinos a Deus, tá? 23 também. Exato. O 91. Aí vamos lá, eu creio que isso aqui é fácil dos irmãos entenderem. O segundo tipo de salmos são o que a gente chama de lamentações. Salmos de lamentações. Salmo 100 e o 91. Isso. Você não sabe o que são lamentações? Que tem a ver também com Lamentações de Jeremias, tá? Que Lamentações de Jeremias é um livro de sabedoria também, da mesma categoria de salmos. Então, os salmos de lamentações são salmos que não são necessariamente uma adoração a Deus, mas esses salmos têm ali uma súplica, tanto individual ou coletiva, tá? Da nação, pedindo a Deus um tipo de libertação, Livramento. tá? Um livramento. Então é salmo e súplica. Isso. Na verdade, o nome é de lamentação, tá? Ou súplica, também não está errado. Seria uma oração, mas na verdade a súplica é aquela oração que ela é alta, que ela é de misericórdia. de misericórdia, pedindo mesmo a Deus libertação, livramento com respeito a algo, tá? Pode ser tanto individual quanto coletivo, ou seja, há uma pessoa só ou uma nação inteira pedindo essa libertação, tá? Então você vai encontrar esse tipo de salmos, tá bom? Que seria o quê? Alguns exemplos. Salmos 3 seria um tipo desses salmos, por exemplo, lendo aqui, o Salmos 3 diz: Senhor, muitos são meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Aí ele continua, mas dá para tentar, ele está fazendo um pedido a Deus, aqui falando dos inimigos e tal. Então é um tipo de salmos de lamentação, tá? A gente vai ter também os salmos de ação de graças, que é aqueles salmos que agradecem a Deus, tá? Por exemplo, os salmos 30, 34, 107, também eu estou citando isso para os irmãos terem uma noção, que é pedindo, agradecendo a Deus, por exemplo, por um livramento que Ele deu, pela bênção que Ele deu, e está agradecendo, que é ação de graça, tá? Salmos de ação de graça. A gente vai ter aí os salmos, que a gente chama de salmos reais, que são salmos que ele vai focar não tanto em Deus, mas uns salmos que vai focar no rei que governava ali na época, vai falar desse rei que é representante ali
que geralmente esse rei está apontando para a pessoa de Jesus Cristo também como Messias, tá? Então a gente vai ter muitos desses salmos, por exemplo, o Salmos 2, que fala assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está falando de Davi. Esse é Tá? Salmo que é? Salmo real. Tá? Ele está falando do rei daquela época, tá bom? Muitos salmos referente a Davi vão entrar aqui, tá bom? A gente vai ter também, tá? Salmos de sabedoria, que o próprio Salmos 1 é nessa categoria. O que seria Salmos de sabedoria? É um salmos que não necessariamente é uma música, nem necessariamente é uma lamentação, o Salmos 1. Nem é um salmo real que fala do rei, mas é um salmo que o foco dele é dar conselhos com respeito à conduta cristã, tá? É uma sabedoria, é um conselho. Por isso que fala lá o Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, tá vendo? É um conselho, com respeito à conduta cristã, tá? A gente vai ver isso daí. Então são salmos de sabedoria, tá? A gente também tem o que a gente chama de salmos imprecatórios, tá? Que é uma palavra difícil, mas é o nome dessa categoria. Salmos imprecatórios. O que seria salmos imprecatórios, tá? É um salmos onde a pessoa ela está pedindo a Deus que Ele traga juízo com respeito a outra pessoa ou outras pessoas. Um salmo de justiça. Exato, salmos de justiça. Ele está pedindo a Deus justiça pela injustiça dos ímpios. Tá? A gente vai ver isso. Por exemplo, o Salmo 69, o Salmo 109 também, o Salmo 137, que ele pede juízo contra a Babilônia, tá? A iniquidade da Babilônia. Então, o 69, o 109, depois os irmãos leem, tá? Aqueles salmos em casa, depois os irmãos leem. 109 e o 137. Salmos que trazem juízo a outra pessoa, a outra nação, tá? Deu para entender? Tá? Então essas são categorias. Então, vocês viram aí várias categorias, mas o que eles compartilham em comum? É que eles são poemas, tá? A gente vai ter uma outra parte aqui, são poemas, mas são poemas, alguns que são cantados, tá? Outros são orações aí de súplica, outros são ação de graça, são agradecimento a Deus, outros são pedidos de justiça, tá? E por aí vai. Mas eles compartilham o que? Eles são poemas, tá? Aí vamos lá. Nessa nova parte que a gente vai entrar aqui, se a gente pega nossos poemas da atualidade, falando hoje, nossas poesias da atualidade, o que caracteriza aquele texto como uma poesia? Você lê e você fala, isso aqui é um poema. O que tem ali? O começo, meio e fim, eles casam. Dá um entender assim. O começo, ele casa com o final. O som de poesia. Sim. Entendeu? Não sei se você entende. Eu entendi que é muito. Você entendeu, né? Que dizer sobre a rima. A rima, é isso. Então, os irmãos concordam que a rima é o que faz você ver aquele texto como poesia, que ele tem algo ali. E é essa rima que cativa as pessoas, que fazem elas quererem ler, tá? Então você tem essa rima aí, tá? Que é o foco, que caracteriza a estrutura do poema. Ele é o salmo? Oi? Não. Ele está falando sobre os poemas, que tá? característica o poema. Você vê. Então, o que acontece aqui? Hoje a gente tem essa rima que caracteriza a nossa poesia da atualidade, que também caracteriza a poesia dos salmos, tá? Não dos salmos, mas de todas as outras poesias que tem nos outros livros também, porque não é só em salmos que a gente tem essas poesias, tá? Os outros tem outros livros que também tem. Só que acontece aqui, a poesia
daquela época do povo hebreu é diferente da nossa poesia, tá? O que eu quero dizer, a nossa poesia, as rimas, elas são pelo som, Isso. tá? Tem aquela rima no som, tá? Ou seja, o finalzinho da palavra termina com uma sílaba ou com um som parecido com o do outro verso, ou até igual. E isso dá essa brincadeira de poesia, de música, tá? Que isso é a nossa rima, ela é fonética, mas para o povo hebreu não era assim, tá? Não era assim. A rima deles, em vez de ser no som, era de ideias, tá? Que a gente vai aprender isso aqui agora. Então não era som. Se você ler os Salmos, você vai ver que não tem essa poesia de som, essa brincadeira com as palavras no som, mas você tem essa brincadeira nas ideias, tá? Nas ideias. A gente vai entender isso aqui bem a fundo hoje. E essa era a estrutura ali de poesia deles, tá? Que é, todos os salmos seguem essa estrutura que a gente vai aprender aqui agora, tá? E essa estrutura de rima de ideias, a gente chama isso de paralelismo, tá? Paralelismo, tá? Um termo aí que devemos aprender, tá? O paralelismo. E existem vários tipos de paralelismo, tá? Que eu vou ensinar cada um aqui para os irmãos, mostrando nos salmos onde que eles vão acontecer, como que acontece, tá? Aí depois que a gente vê todos, a gente vai voltar no Salmos 1 e a gente vai estudar o Salmos 1, e os irmãos vão ver a mágica acontecendo aqui, tá? Então, o paralelismo, tá? Como eu estava explicando para os irmãos, é essa rima aí de ideias que o povo hebreu fazia, a estrutura seguia isso. E o primeiro paralelismo que a gente vai aprender aqui é o paralelismo que a gente chama hoje de paralelismo sinônimo, tá? Sinônimo, tá? Sinônimo. Paralelismo sinônimo, ou sinônimo também, tá? Sinônimo. E é mais fácil da gente entender. Então, temos que preparar a Bíblia, que a gente vai caminhar bastante aí nos Salmos agora, tá? O que é o paralelismo sinônimo? Se a gente pega essa palavra sinônimo, o que vem na cabeça dos irmãos? O que é um sinônimo? É do português. Há muitos anos que eu não vou na escola. O William sabe. O que é um sinônimo? Sinais, junção de Sim, tem a ver com símbolos. Não. É semelhante. Isso. É o quê? Semelhante. Sinônimo é uma palavra que ela é semelhante, que ela traz a mesma ideia. É uma palavra que ela é diferente, mas ela traz a mesma ideia, tá? Só que aqui, o sinônimo aqui no paralelismo, o que vai ser? Se a gente pega qualquer salmos, vocês vão ver que eles são compostos de versos, tá? A gente tem versos ali nos poemas. E o que esse paralelismo faz? O autor, de propósito, ele faz, tá? Para seguir essa estrutura. Ali, se a gente pega o primeiro verso e o segundo verso, esse segundo verso, ele é uma repetição da mesma ideia do primeiro verso, só que escrito de uma forma diferente. Ou seja, o primeiro verso e o segundo verso são sinônimos. Eles são iguais, não são ideias diferentes. Eles são a mesma coisa, só que está escrito de uma forma diferente. Tá? Vamos ver os exemplos? Tá? Alguém abre lá, vamos abrir lá, Salmo 128:1. Salmo 128:1. Os irmãos abriram? Os irmãos podem ler, quem achou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso. Vamos analisar esse verso aqui. Vamos separar. Onde está o primeiro verso aí? Não sabe o que é verso? Está ali, ó. Na versão que você mostrar, bem-aventurado quem teme ao Senhor. Provavelmente tem uma vírgula aí. Não tem? Não tem? Não.
é direto. Algumas versões não faz essa separação de versos, Não tá? é direto. Mas aqui é o primeiro verso. Como é feliz quem teme ao Senhor? Verso 1. Aí verso 2. Quem anda em seus caminhos? Esse é o segundo verso. Aí aqui a gente tem um exemplo de paralelismo sinônimo, tá? Eu quero dizer para os irmãos, se você analisar no primeiro verso, você vai ver que o autor está dizendo: bem-aventurado quem teme ao Senhor. Pega aí o verbo temer, teme ao Senhor. Quando a gente vai no segundo verso, olha o que ele diz: quem anda Nos seus caminhos. em seus caminhos. Se você prestar muita atenção, esses dois versos falam da mesma coisa. Está falando bem-aventurado quem teme ao Senhor e bem-aventurado quem anda em seus caminhos. Mas quem teme ao Senhor é a mesma coisa da pessoa que anda em seus caminhos. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. É a mesma coisa, não são duas ideias diferentes. O autor, ele pegou uma ideia só, repartiu em dois versos para seguir essa estrutura. Ele só muda a forma de falar, mas é a mesma coisa. Bem-aventurado quem teme o Senhor, ou bem-aventurado quem anda em seus caminhos. Independente da forma que eu falo, eu estou falando da mesma coisa. Vocês vão entender? Vamos ver mais exemplos aqui. Salmos 33, versículo 2. Quem ia for achando, pode ler, não está chegando no tempo. 33, 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Isso. Outro paralelismo sinônimo. Vamos analisar o primeiro verso. Louvem o Senhor com harpa. Aí o segundo verso. Na minha versão está assim: ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, ou saltério também, que é a mesma. Qual que é o salmo? O 33. Eu estou no 133. Não, é o Salmos 33. E esse, na minha Bíblia, nesse tem lira. Tem. Na outra não. Louvem ao Senhor com a harpa, ofereçam-lhe música com saltério de 10 cordas. Vamos analisar. Sempre quando os irmãos lerem Salmos, analisem esses paralelismos que tem todos os versos, tá? Todos os versos tem. A gente está no primeiro ainda, que é o sinônimo. Então, ali, louve ao Senhor com a harpa. A primeira ideia está dizendo para a gente louvar o Senhor com a harpa. Aí o segundo verso: ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. É a mesma coisa. Louvar o Senhor é a mesma coisa que oferecer música. E louvar o Senhor com harpa, o instrumento harpa, e lira ou saltério de 10 cordas. O saltério de 10 cordas é a harpa, é um nome diferente para harpa. Aquela frase. Isso, é a mesma coisa. Então, esses dois versos está falando que louve a Deus com o saltério ou com a harpa, que é o mesmo instrumento. É a mesma ideia. Vocês não estão pegando a noção aqui, o sentido de como é construído o paralelismo sinônimo? Mas isso aqui é só em Salmos ou em toda a Bíblia? Aqui vai estar em tudo que é poesia. A poesia hebraica é assim. Então o vai Cantar de Salomão deve ter também. tem Bastante. todos os livros que tanto Salmos, tanto Cantares de Salomão vai ter, Provérbios também vai ter, algumas profecias, livros de profeta que tem isso, vai ter também, e tem isso lá, tá? É assim, tá? Se você viu que é uma poesia, acha os paralelismos ali que tem. Antes de você interpretar, acha ali esses paralelismos, tá? Para você não querer ir além do que o texto está dizendo, tá? Porque a gente está vendo aqui, parece que são duas ideias. Eu tenho que louvar a Deus com uma harpa e depois com saltério, mas é a mesma coisa. Não tá? É a mesma coisa. Tá bom? Vamos continuar treinando aqui, ó. Salmos 24. Para os irmãos pegarem um jeito, ó. Salmos 24.
Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso, aí vamos analisar. Primeiro verso, do Senhor é a terra e a sua plenitude. É a primeira ideia, é do Senhor a terra. Plenitude é tudo que tem, tudo que existe é do Senhor. Aí o segundo verso, o mundo e os que nele vivem. A terra é igual ao mundo do segundo verso. E a plenitude, ou o que nele habita, é o que está aí no verso 2, que na minha versão está o que nele vivem, mas na versão do segundo está o que nele habita. Né? Ou seja, o fim do primeiro verso é igual ao fim do segundo verso, só que dito com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Isso na minha versão. É o segundo verso. O mundo, que é a terra, é do Senhor, e os que nele vivem, que é todas as coisas que nele existem, é do Senhor. Ou seja, esse verso está falando tudo é do Senhor. Tá? Só que o autor ele dividiu ali nesse paralelismo sinônimo. Tá? Tá dando para entender? Tá. Que é a mesma coisa? Vamos lá, Salmo 103 agora. Versículo 10. Pode ler. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Exato. Atenção lá, verso 1. Na minha versão está, não nos trata conforme os nossos pecados. Presta atenção no verbo, tratar e pecado. São as palavras principais desse primeiro verso. Aí o segundo verso, não, na minha versão está, não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Seguindo a minha versão, o verso 1 fala de tratar e o verso 2 de retribuir, que são parecidos. Conforme os nossos pecados, está no verso 10. E iniquidades é pecado, é a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa de formas diferentes. Não nos trata conforme os nossos pecados, não nos retribui conforme as nossas iniquidades, que é a mesma coisa, a mesma ideia do primeiro verso. Tá? Assim, aí quando os irmãos lerem, não fica tentando achar coisa além, como o verso 1 está falando do pecado, o verso 2 está falando da iniquidade. Não, é a mesma coisa. A gente complica. É a mesma coisa. Então tá vendo que não é tão simples como os irmãos falaram? Mas na hora que a gente está querendo ouvir algo do Senhor, a gente lê assim e já se contenta. Opa, já tá bom aqui. É isso mesmo, o Senhor quer de mim. Amém. Vamos só mais um, aí já vai para a próxima categoria. Salmos 19. Salmos 19, versículo 1. Deixa eu ver, não tem vírgula não. É direto. Mas dá para a gente pegar o primeiro verso. Ó. Os céus declaram a glória de Deus. Isso na minha versão. Tá? O firmamento proclama a obra das suas mãos. Isso é o 119? 119. Como está na versão? Verso 1. Desculpa, não. 19. 19. Então, tá diferente. 19. Tá que nem aquela hora 133. Salmo 19. Como está na versão? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está igual. Tá. O meu tá manifesta. Isso. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso. Então, manifesta e anuncia a mesma coisa. Aí tá vendo? Já pegou o jeito. Manifesta e anuncia. Bispo, tá? Você aprendeu.
céus declaram a glória de Deus. Então, presta atenção aí no verbo e no que vem depois, ó, declarar a glória de Deus. Tá? É a ideia do primeiro verso, do segundo verso. O firmamento é o céu. O firmamento é o céu. Proclama ou anuncia a obra de suas mãos. Declarar e proclamar a mesma coisa. As obras de suas mãos é a glória de Deus, do primeiro versículo. É a mesma coisa, tá? Então não tenta adicionar coisas. O autor, ele só usou paralelismo sinônimo. Ele está falando das suas mãos, mas é as mãos do Senhor. Isso. Que anuncia a glória dos céus. Isso, tá? Então você vê aí o verso 1 e o verso 2 são idênticos, mas vistos de formas diferentes. O 2 e o 1. Certo? Os irmãos entenderam o paralelismo sinônimo? Deu com esses exemplos para entender como... Agora dá para nós escolher um outro para ver se a gente entende. Tá, a gente vai fazer, depois a gente vai voltar em Salmos 1, a gente vai estudar todos os Salmos 1, e aí eu queria que os irmãos digam qual é o tipo de paralelismo daquele verso, tá? Porque a gente tem outros ainda para a gente aprender, não é só o sinônimo que tem, Tá. tem outros ainda, tá? Vamos lá, o próximo paralelismo que tem é o que a gente vai, outra palavra difícil, mas eu vou explicar para os irmãos, é o paralelismo antitético, tá? Foi o sinônimo, né? Isso, o primeiro foi o sinônimo. E agora é o antitético. 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 Tético. Tético. É. Tético. Tá. E aí qual é a semelhança dele? Isso, o paralelismo antitético, o que vai diferenciar ele do sinônimo? Ele é o inverso, tá? Do sinônimo. Tá? Então, se o sinônimo ele traz no segundo verso a mesma ideia, São iguais? que são iguais, o antitético ao contrário. Antitético vem de antítese, tá? Antítese, ele é uma figura de linguagem que tem tanto no português como existia na época, que é você trazer aí um contraste, uma contradição de ideias, oposição de ideias. Então, esse paralelismo, um dos versos, ele traz uma ideia contrária do que o primeiro verso quis dizer. Não é mais idêntico, mas é uma ideia contrária no sentido de trazer aí uma comparação, tá? De trazer uma comparação. A gente vai ver nos exemplos. Para os irmãos acharem, enquanto os irmãos estão escrevendo, alguém já vai abrindo lá em Salmos 37, tá? Versículo 17. Pode ler, quer achar? Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. Exato. Aí vamos lá, vamos analisar. Aqui a gente tem um paralelismo antitético, tá? Aí vamos analisar, vamos quebrar os versos. O primeiro verso, pois os braços dos ímpios se quebrarão. Esse é o primeiro verso. É o segundo verso. Mas o Senhor sustém os justos. Você vê aqui que o segundo verso, você não tem nenhuma semelhança agora com o primeiro. Você não é mais a mesma coisa. Você vê que agora são ideias diferentes, tá? Tem duas ideias. O outro sustenta. Exato. Olha, onde está a antítese aqui? Olha, pois os braços dos ímpios. Você vê que o primeiro verso está falando sobre quem? Os ímpios. Aqueles que não temem ao Senhor. E o segundo verso, tem ímpio no segundo verso? Não. Tem do justo. Tem justo. Você pega ímpio e justo, um é o contrário do outro, literalmente. O justo é o contrário do ímpio. E aí você vai ver o que vai acontecer com os ímpios
o braço Que se quebra. E o que acontece com o justo, o braço dele, ou aqui mais o Senhor, sustenta o braço dele. Sustenta firme. Um se quebra e o outro sustenta. Também são ideias contrárias. Então você vê aqui uma comparação entre ímpios e justos, comparação com respeito ao braço. O do ímpio se quebrará, mas o do justo se sustentará. Você viu? Ficou clara a ideia de comparação aqui? Isso é chama de antítese, tá? É quando eu tenho uma ideia oposta da outra, isso cria um contraste entre elas. A gente tem um contraste de ímpio e justo aqui. Qual característica? O braço de um, o braço do outro. O que o Senhor vai fazer com um e com o outro, tá? Deu para entender? Vamos ver mais exemplos? Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso. Primeiro verso, né? Já passar bem rápido nesse. Muitas são as aflições do justo. Está falando de aflições do justo, né? Aí o segundo verso. Mas o Senhor o livra de todas. Atenção aqui no livrar. A gente tem um contraste aqui entre aflição e livramento. Um está trazendo oposição com a outra, tá? Deu para entender isso daqui, essa oposição? Muitas são as aflições. Esse é mais difícil da gente ver, claro, mas tem aqui o paralelismo antitético aqui. Muitas são as aflições do justo, está falando da aflição do justo, tá? Mas o Senhor vem e o livra, traz livramento, tira a aflição. Então a gente tem um tema aqui de aflição no verso e de livramento no outro. Um é contrário do outro, tá? não é o contrário. Aí, esse é difícil da gente ver. Esse aqui é um verso bem difícil para entender. Vamos pegar uns mais fáceis aqui. Eu escolhi um fácil para a gente ver. Esse aqui não sei se tem outro, mas é um positivo, né? Sim. Seria, muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. Ele está dando um ato positivo. Sim. Em cima dessas aflições, que Exato. vão ser superadas. Vão ser superadas. Mas mesmo assim ele traz esse contraste de você estava na aflição num momento, mas em outro o livramento chegou. Tem essa oposição ainda. Sim. Salmos 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Isso é fácil. Isso é fácil. Vamos lá. O ímpio, está falando de ímpio de novo, toma emprestado e não devolve. Paga. Ou seja, o sujeito, o ímpio, está falando de ímpio, faz o quê? Toma emprestado e não devolve. Aí o segundo verso, mas o justo, agora a gente sabe, não é mais ímpio, é justo agora o segundo verso. Mas o justo, ele toma emprestado? Não, ele dá com generosidade, sem querer de volta, sem querer nada em troca. 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Não paga. O justo se compadece e dá. Está vendo que uma ideia contrária do outro? Um está falando do ímpio, e o outro é o justo. Tem a oposição, tem um contraste aqui dos versos. Ficou claro? Não é semelhante. Não é semelhante, não é igual. Não. É a conduta de um e a conduta do outro. Isso é diferente, são totalmente opostos. Isso traz essa contraste, comparação de um com o outro. Aí quando o autor quer fazer isso, ele usa esse paralelismo. Tá? Deu para entender? Sim. O paralelismo antitético é o contrário, tá? São ideias contrárias. Tá? E fica bem nítido. Agora que os irmãos estão vendo, entender que é bem Sinônimo é semelhante. Isso. E antético é contrário. Contrário. Não fica esquecer
o paralelismo gradativo, tá? Esse eu já ouvi falar. Mas agora é para explicar você. Paralelismo? Paralelismo gradativo. Gradativo. O que é o paralelismo gradativo? Ele é semelhante ao sinônimo, tá? Ele é bem semelhante, mas o paralelismo gradativo, geralmente ele vai ter mais de 2 versos, tá? Não é regra, tá? Mas geralmente ele vai ter mais de 2 versos. E o que ele faz? Ele repete, os versos vão repetindo as ideias, só que cada verso que vem, ele vai acrescentando e intensificando o sentido do verso que veio antes, tá? Ele vai adicionando poucas ideias ali, mas que intensificam a ideia que estava vindo. A ideia é a mesma, só que cada verso ela vai ficando mais forte. E geralmente essa gradação vai ter um verso no final que a gente vai chamar de clímax, que é o que o autor quis dizer. Ele vai aumentando ou diminuindo, tá? E no final você tem ali aquele verso que é o clímax da história, a moral da história. Vamos ver um exemplo, Salmos 29. Pode ler. O 1 e o 2. Dai ao Senhor, o Filho dos poderoso. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso. Aqui você vê que é maior, são 2 versículos. E vamos lá, o que chama a atenção aqui primeiro? Tem algo que chama a atenção entre os versos? Dai. O dai? O que acontece com o dai? É que o Senhor é para nós dar ao Senhor, né? Sim, mas assim... Dai ao Senhor. Isso, dá ao Senhor. A sua adoração, a sua... Isso, mas aqui não no sentido, mas na forma que foi escrito. Tem algo na forma que esses versos foi escrito que chama a atenção para você? Porque repete tanto no primeiro. Exato, exato. A repetição. Você vê aí, ó. Dai ao Senhor, eu vou ler para você. É que na versão tá dai, na minha tá atribuam ao Senhor. E na outra versão aqui tá tributai ao Senhor. E lá dela? O meu é dar. Dai também. Isso. Dai ao Senhor. Eu vou ler na minha versão aqui, ó. Tributai ao Senhor. Que é o dai, né? Tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Essa é a primeira ideia. E depois tem de novo. Aí de novo, você vê que ele repete? 3 vezes. Tributai ao Senhor, ou dai ao Senhor, glória e força. Você vê, ele começou com tributai com filhos poderosos, depois tributai glória e força. Aí depois, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aumentou, você vê que está aumentando? Dai ao Senhor, é a mesma ideia de dar. A ideia de dar está se repetindo. É uma ordem decrescente. Isso, assim, né? Tá crescendo. Pode ser crescendo ou pode ser diminuindo também, dependendo. Aqui é crescendo, tá? Por isso que o nome é gradação. Gradativo. Vai aumentando. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aí lembra que eu falei que tem o clímax, tem aquele último verso, geralmente, que é a moral da história. E qual é a moral da história? Na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E essa era a intenção do autor desde o princípio. Só que aí ele fez uma gradação, olha, dai ao Senhor, ó filhos poderosos. Aí depois ele falou, olha, dai ao Senhor, glória e força. Ele aumentou um pouquinho, depois ele aumentou mais. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aí qual é o clímax? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tá? Isso tem muito nos Salmos. Os irmãos vão começar a perceber isso. Tá? Então, esse aqui é o quê? Gradativo, paralelismo gradativo. Que significa
Um é o contrário do outro. Esse é semelhante com sinônimo. Esse é o semelhante com sinônimo, só que ele vai aumentando gradativamente a força da ideia, tá? Não estou conseguindo falar. Tá ficando na cabeça, fica legal. Que bom. Gradativamente. Mas vai aumentando. Aumentando o quê? A força da ideia, a intensidade da ideia. Vamos lá, vamos ver mais um desse, ó. Salmos 92, 9. De novo, o que chama a atenção nesses versos? Tem algo que repete? O és. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, primeiro verso, é o segundo. Eis que os teus inimigos, perecerão. Aí você viu que já acrescentou informação que não tinha no primeiro. A ideia é a mesma, eis que os teus inimigos. Aí ele fala, Senhor no primeiro, aí no segundo, perecerão. Aí depois ele fala, Teus inimigos. eis que eles perecerão. Os teus inimigos pereceram. Isso, aumentou um pouquinho a intensidade da ideia, informação nova. Aí o clímax, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Essa é a intenção. Ele podia falar, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Não precisaria do eis, Senhor. Só que como ele está falando de uma poesia fica legal. Que tá rimando, né? Rimando. Aí fala, eis, Senhor, eis que os teus inimigos pereceram. E é justamente por causa dessas coisas que o Salmos é tão interessante, tá? É a escrita dele. Salmos 93, vamos lá mais um, Salmos 93. Qual verso? Do verso 3 ao 4. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam os seus ruídos, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que os grandes ondas do mar. Exato. Vamos lá. O que chama a atenção aí nesses versos? Os rios. Quando eu deixar para ela. Os rios, as águas, o mar. Isso aí, captou. Então lá, na minha versão tá levantam, tá? Levantaram os rios ao Senhor, primeiro verso. Ao segundo verso, levantaram os rios a sua voz. Perceba aqui que a ideia é a mesma, os rios se levantaram, mas traz uma informação nova, que intensifica, que no segundo verso está falando da voz. Aí fala, levantaram os rios o seu bramido, que é rugido. Está falando da voz ainda, mas intensificou a voz, não só com uma voz mansa, mas um rugido. Aumentou, por isso que é a gradação. E qual é o clímax? Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os ruídos. Ele poderia falar só, o Senhor nas alturas é mais poderoso. Mas daí ia perder a graça da poesia. Aí ele falou, o ruído das grandes águas é do que das grandes ondas do mar. Bem poético esse. Bem poético. A ideia aqui é só o que o outro quis dizer, que o Senhor é maior do que eles. Mas aí ele transformou numa poesia, usando esse paralelismo gradativo. Tá? Você pode achar bonito, pode achar poético. Tá? A ideia é uma só, né? A gente não precisa acrescentar coisas para achar, está falando da voz, depois de bramido, não. A ideia aqui é falar que Deus é maior do que eles, tá? É isso, não tem nada mais que isso, tá? Deu para entender esse paralelismo? Tá? Esse é o terceiro. O próximo que a gente vai ver
é o próximo e último, tá? Não tem mais dois ainda, mas a gente vai passar bem rápido, que é o paralelismo sintético. Paralelismo sintético. Bem rapidinho aqui para dar tempo para a gente ver o Salmos 1 ainda, tá? Paralelismo sintético. Ele é semelhante ao quê? Na verdade, ele não é semelhante a nada. É sintético. O paralelismo sintético, ele é aqueles versos que você vê e você quase não encontra nenhum paralelismo nele. Ele é único. Ele é único, ou seja, em vez dele querer ou comparar, ou ser igual, ele é ou direto. ser gradativo, Pode ser. ele vai ser aquele. Alguns vão achar que ele nem existe, que nem é paralelismo, mas a gente chama de paralelismo porque ele é muito recorrente, tá? A gente vai ver, mas a ideia dele é de completar agora a ideia anterior. Não é de repetir, nem de se opor ou de aumentar, mas ele vai trazer informações novas somente para completar. É isso. Não encontra o quê, já? Não encontra o quê? Aqui. Não É um verso que quase não se encontra, você falou? Paralelismo. Tá? A função dele é completar a ideia. É como se a frase estivesse continuando só. É como se não fizesse sentido só a primeira. Olha, vamos ver lá um exemplo. Salmos 19. Salmo 19. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Isso. O testemunho do Senhor. É só aí. Ah, Só tá. essa primeira parte. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você prestar atenção, não entra em nenhuma paralelismo que a gente já estudou. Nem comparação. Nada, né? Salmos 19. 7. O primeiro verso diz: a lei do Senhor é perfeita. Que é a palavra. Que é a ideia, a lei do Senhor é perfeita. Ao segundo verso diz: e restaura a minha alma. Você vê que é uma informação nova, mas não é igual, também não é uma informação contrária, e também ela está intensificando a ideia. Você vê que esse segundo verso ele só está o quê? Adicionando, complementando. Qual é o complemento? Restaura a minha alma. O meu é mal diferente. Ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Isso, só até aí. É só até aqui? Só até e a aí. continuação não continua? Não, só até aqui a gente não precisa continuar, mas o resto também seria complementos. Ah, tá. Você vê que tem um ezinho aí, e tá caracteriza. Então, qual é a questão aqui desse paralelismo? A ideia aqui é que o segundo verso ele vai mostrar o efeito, a consequência do primeiro. Se a lei do Senhor ela é perfeita, então ela refrigera a minha alma. Então, uma dica para a gente achar esse paralelismo é a gente colocar aqui no segundo verso, por exemplo, então, por isso, por causa disso, isso acontece, tá? Esse é um pouquinho complicado, a gente não vai ter tempo. Aqui o meu fala: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Também é sintético. É um pouco da sabedoria ao simples, é um complemento do primeiro verso. Tá? Dá sabedoria aos Um simples. complemento. A lei Então, do quando Senhor os é irmãos. perfeita, porque ela dá sabedoria aos simples. Isso, uma dica é quando os irmãos lerem e o verso não se encaixar em nenhum paralelismo que a gente estudou, é sintético, é só um complemento. Tá? Porque alguns falam que nem existe esse, mas a gente dá o nome de paralelismo sintético. Tá bom? Deu para os irmãos entenderem esse paralelismo? Aí vai ter um outro paralelismo também, que é o paralelismo que a gente chama de emblemático ou figurativo. Tá? Emblemático? Emblemático ou figurativo. Que a gente já vai abrindo lá em Salmos 42, para a gente ganhar um tempo aqui, que já deu o horário. Figurativo. Isso. Emblemático.
figurativo. ou figurativo. Que na verdade esse paralelismo ele é uma metáfora, tá? Que eu explico sempre para os irmãos. Que metáfora é uma comparação. 42. Esse é bem fácil. Só com 42 a gente já vai entender. Salmos 42. Quanto? O 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Exato. Os irmãos perceberam que aí, no primeiro verso, ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas. Aí o segundo verso: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O que ele fez aqui? Ele está comparando a alma dele, suspirar, igual à imagem de um servo que brama pelas correntes das águas. Vamos entender isso daqui? Ele está comparando. É cervo. Cervo. É aquele animal. Isso, aquele é um animal, bramando pelas correntes das águas. Ou seja, o anseio que o servo tem pelas correntes de sede é igual à sede que a alma dele tem por Deus, de querer a Deus. O que ele fez? Para ele explicar a ideia desse suspiro, ele comparou a ação igual à alma. Então, qual é essa imagem? Qual é essa figura? Daí do nome. É a de um servo bramando pelas águas. Tá? Então, esse é um paralelismo emblemático. É onde o autor vai fazer o quê? Para ele. Comparação. Isso, ele vai fazer uma comparação de uma ação com uma figura. Sim. Com uma figura ali. Aí você tem que entender a figura para você entender o significado. Por isso que é figurativo. Exato. Por isso que é figurativo. Tem o embramático ou o figurativo. Isso, que é a mesma coisa. O embramático seria? É igual. Tá. O emblema ou a figura ali, tá? Que ele está comparando essa ação que está no verso. Tá? Comparação de figura. Aí, isso daqui na verdade é uma metáfora, tá? Isso é uma metáfora. Quando tem uma figura que ela é ali uma representa algo. Isso a gente chama de metáfora, tá? Deu para entender? Sim. Aí vamos parar por aqui com esses, porque já deu horário e eu quero só passar rapidinho o Salmos 1, para ver se os irmãos conseguem captar. E eu quero o Salmos 1 porque é extremamente conhecido e os irmãos leem várias vezes. Vamos ver se agora os irmãos vão entender o propósito. Então vamos lá, Salmos 1. Eu vou ler na minha versão, mas eu sei que a versão dos irmãos é um pouquinho diferente. Na minha diz como é feliz, mas eu sei que está bem-aventurado aí, na versão dos irmãos. Então diz assim, ó: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Tá? Melhor, alguém lê na versão dos irmãos, que a minha é muito diferente. Ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso, para aí. Esse aqui tem 3. Para aí. Vamos lá. Como bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. Qual é a ideia aqui? O autor está falando que é muito feliz a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Então vamos prestar atenção aí no verbo conselho, tá? Os ímpios aí não seguem o conselho dos ímpios. Aí o segundo verso: não se detém, como está na versão dos irmãos? No caminho dos pecadores. Tá, no caminho dos pecadores. Os irmãos percebem alguma relação entre esses dois versos? Ímpio e pecadores. Isso! Quando isso acontece, como a gente chama? Aí. É o contrário, né? Não. É aquele lá, Eu fechei a É o sinônimo. É o sinônimo? É o primeiro que a gente viu. Que é iguais. Que é igual. Tá? Então, o ímpio, ele não segue, aqui ó, bem-aventurado, ele não segue
pecado e ímpio é igual, né? Isso, o pecadores, aqui não é pecado, é pecadores. Pecadores, é. Não segue o conselho dos ímpios, não se detém, né, no caminho dos pecadores. Ímpios e pecadores são diferentes? Está falando a mesma coisa, não está? A mesma coisa. É a mesma coisa. Nem se assenta na roda. Escarnecedores também. São três. São três pessoas iguais. Estão falando de uma só. De uma só coisa. Tá? Só que o interessante aqui, apesar dele ser um paralelismo sinônimo, ele também tem um grau de gradação. Porque ele vai por parte aumentando para tipo assim, dar aquele sinal de mais atenção. Exato, né? Exato. Olha, primeiro ele falou que não segue os ímpios. Bem-aventurado quem não segue os ímpios. Seguir você está em movimento, você está seguindo só. Depois do segundo verso, ele está falando ainda, não imita, na minha versão, a conduta dos pecadores. Tá? Imitar já é mais do que seguir, já está imitando agora, aumentou um pouquinho, mas a ideia ainda é a mesma. E depois ele fala, nem se assenta na roda. Se assentar, agora se acomodar. Imitou, agora se acomodou. Aumentou um pouquinho ainda a ideia, então tem um grau aí gradativo. Tá? Tem nesse versículo aqui tem dois, o sinônimo e o gradativo. Os dois juntos, isso pode acontecer. Né? Tem os dois. Não se assenta. E você vê que ele está falando da mesma coisa. O pecador, escarnecedor e ímpio é o mesmo grupo de pessoas. E no começo, quando ele fala bem-aventurado um varão, aí ele está falando do justo. Sim, né? justo. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Exato. Deu para entender esse primeiro verso aqui? Agora a nossa visão fica diferente. Aí o verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Está parecido na versão dos irmãos? Tu leia a versão dos irmãos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso. Está mais ou menos parecido. Aí vamos analisar o verso 2. O que os irmãos acham que é o verso 2? Deixa os irmãos fazerem agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Difícil. Ele está repetindo aqui 2 vezes. Antes tem o prazer na lei e na sua lei medita dia e noite. E aí, que paralelismo o autor usou aqui? Ele é o sinônimo. Exato. É o semelhante. É Tanto semelhante. em cima como embaixo. Como embaixo. Vocês não conseguem ver a semelhança aí, ó. Tem hora que dá um bloqueio, né? Trava. Mas é semelhante, ó. Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor. É o primeiro verso. Seu prazer está na lei do Senhor. O prazer do justo está na lei do Senhor. Tá? E nela medita dia e noite. É a mesma ideia. O seu prazer está na lei do Senhor. E meditar na lei dia e noite é a mesma ideia. Meditar é a mesma coisa que ter prazer. Perceberam? Meditar e prazer. Vamos para 3. Isso. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso. Esse já é o gradativo, não é? Ele aumenta. Não acha que é gradativo? Mais alguém? Só eu, esse nome que fala alguma coisa. O bispo está só. A gente já passou bastante do horário. Então, deixa eu ler de novo para ver se aqui. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o
seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e cujo quanto fizer prosperará. É sinônimo, é semelhante, são iguais, porém ele aumenta na terceira aqui, ó. Tipo, é semelhante ao sinônimo, gradativo. E aí, eu não sei se está certo. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui esse é um pouquinho complexo, é um pouquinho difícil, tá? Eu não vou conseguir explicar todo ele, porque já passou do horário. O que eu Então, fazer domingo que vem eu vou cantar aqui, para poder pegar isso aqui. Eu vou deixar os irmãos ler em casa, Tá. faz todos os salmos em casa, Tá. e a gente vai ver as respostas aqui domingo que vem, também ver se vocês aprenderam. Beleza. Tá?